Pessoal, bom dia. Queria agradecer a Serva pelo convite. E a ideia da palestra é a gente, na verdade, discutir alguns tópicos, trocar algumas ideias. E eu vou trazer alguns fatos que hoje são realidades na literatura e que eles foram inspirados nessa palestra porque a gente tem vários mitos. Eu acho que todo dia é um fluxo de conversa nos grupos e nos blogs e um monte de coisa, e cada um tem uma opinião. E aí as pessoas têm aquilo que, eu faço assim, dá certo, não vou mexer. Então a gente vai discutir alguns pontos interessantes e, sei lá, derrubar algumas crenças. Vamos tentar trabalhar aí. Então o primeiro ponto vem de encontro com o que foi falado nas palestras anteriores, que o Anderson falou um pouco disso também. Evitar a oxigenação do mesh. É importante? Quem que se preocupa com isso aqui? Então assim, 3 pessoas. Então assim, eu também me preocupo, mas depois de ler e dar uma estudada, hoje eu me preocupo muito mais. Então assim, por que evitar a oxigenação do mesh é importante? Aí vem aqueles papos, mas o mesh é quente, não vai absorver oxigênio, vem um monte de filosofias, mas o problema não é o oxigênio só em si. Com o mínimo contato de oxigênio, a gente tem ativação enzimática. Então o que acontece? Durante o processo de germinação, aqui então está a primeira etapa lá que o Anderson falou, lá a germinação e tal. Durante esse processo, a gente não tem só coisa boa acontecendo aqui. Durante esse processo de germinação, o que aparece aqui também? Aparece também uma enzima, as lipooxigenases. Então assim, o que se sabe hoje? Então essas lipooxigenases, elas vão atuar no nosso malte durante a malteação e elas vão quebrar alguns ácidos graxos e esses ácidos graxos vão se clivar a alguns aminoácidos, algumas proteínas e ele vai vir lá no seu malte. Se você oxigena esse seu mesh, o que você vai fazer? Durante, principalmente, eu deixei até em vermelho aqui o beta-glucano e a proteinase. Por quê? Porque acima de 65 graus, essa lipooxigenase ela já se neutraliza, ela perde totalmente a atividade porque ela desnatura. E também o pH acima de 5,2, ela é onde ela é mais ativa. Então, ela vai ser ativa, aqui ficou ao contrário, desculpa, ela vai ser ativa em pH acima de 5,2, tá certo, acima de 5,2, e ela vai ser ativa a temperatura menor de 65 graus. Se eu vou começar a fazer uma rampa single, já vou começar a 63, 65, 66, eu não vou ter tanto problema, porque ela vai estar praticamente inativa. Mas, se eu quiser fazer uma parada de glucanase, se eu quiser fazer uma parada de proteinase, eu vou ter que tomar muito cuidado com o meu pH, vou ter que manter esse pH muito próximo de 5,2, 5,1, porque é um perfil de pH onde essa enzima ela não vai estar ativa. Aí alguém vai falar, mas eu perco a eficiência da minha mosturação. Nos Estados Unidos hoje tem uma grande corrente de se colocar cevada não malteada junto com os cereais, porque os cereais evoluíram tanto que o poder diastático do malte hoje ele é muito grande, ele é muito maior. Então assim, principalmente as craft beer quer ter mais controle de atenuação, quer realmente trabalhar com uma faixa de beta-amilase, de alfa-amilase com o tempo, eles colocam até 20, 30% de cevada não malteada para ter essa diluição do poder diastático e melhorar isso. Tem um monte de artigos que saiu esse ano agora mostrando testes em grandes universidades, em Munique saiu um, em Oregon saiu outro, mostrando até malte 100% com cevada não malteada versus 100% malteada, usando enzima, claro. O perfil sensorial não dá diferença na cerveja. A única diferença observável é a cor. Isso pode ser ajustado. Com ajuste, nenhum dos analistas conseguiu perceber a diferença na cerveja. Então, assim, essa pequena perda da eficiência da alfa e da beta-amilase por causa do pH, ela ainda vai sobrar muita eficiência do que você precisa e você não vai correr o risco de oxigenar. Então, o que acontece se eu oxigenar? Eu vou estar ativando essas lipooxigenases
E aí eu vou estar liberando trans 2-nonenal, que é o famoso cardboard lá, que é o papelão. Só que ele não vai aparecer num primeiro momento. Hoje se sabe o quê? Que todo o cardboard que vai aparecer na cerveja depois de 2, 3, 4 meses, ele veio lá do malte. Ele foi formado durante o mashing e ele se ligou a aminoácidos, ele foi transportado durante o seu boil, que é onde tem mais algumas liberações de proteínas que são privadas, e aí ele vai lá para sua cerveja inodoro. E aí, a hora que você começa a envelhecer a cerveja, começa a degradar e começa a aparecer esse cardboard. Então, se você evitar a oxigenação do mash, você vai ter um tempo de vida da sua cerveja muito maior. Qual que é o outro problema também? A gente começa a ter essa liberação, a gente começa a ter uma desestabilização da cerveja, começa a ter turvação, começa a aparecer astringência, porque também pode ser formado esse octane-3-zona aí, que é uma molécula muito importante. Vou falar dela já já. Diminui a estabilidade por causa dessa oxidação dos ácidos graxos e tal, e aumenta a astringência. Então, assim, isso é uma lenda também, que a gente fica sempre pensando em adstringência. Ah, é tanina, é polifenóis, é tanina, é polifenóis. A oxidação lipídica, ela é na verdade, para mim, hoje eu acho que ela é os principais responsáveis pelas astringências que a gente observa. A mesma observação que o Fabito fez, de cervejas com adstringência, na nossa mesa também apareceu muita cerveja com adstringência acima do esperado. Então, assim, eu não acredito que seja... Saison. Eu não acredito que seja por causa só por causa de polifenóis. Eu acredito que todo mundo aqui tem consciência, monitora pH, não faz parte com pH alto, nossa água é muito leve, foi o que o Fabio estava falando, a água mesmo vai tamponar em 5.2. Eu acredito que isso possa ser muito do fator de oxigenação desse mashing. A oxigenação, a gente põe na garrafa, a cerveja tem um prime, tem um estudo de tempo de vida da cerveja, e é muito louco assim. Se ela ficar a 10 graus, ela vai ter a degradação em 6 meses a 10 graus, equivale a 1 mês a 20 graus ou a 7 dias a 36 graus. Então, assim, a gente pega aqui, a gente tem muito tempo a nossa cerveja, fica numa temperatura muito alta. Então, esses tempos que a gente conta na literatura, que a cerveja tem estabilidade de 1 ano, tal, não sei o que, mas não é assim. Pra gente não vai funcionar desse jeito, tá? Então, assim, essa astringência, ela vai vir dessa oxigenação. Então, assim, aqui é o cardboard, que é o trans 2-nonenal. Eu acho que até que ele vai estar hoje, quem for fazer o curso de off, vai poder pegar esse off. E olha como o threshold dele é baixo. É 0.1 a 0.035 partes por bilhão. Até fiz uma pontinha aqui pra gente ter mais uma coisa visual. É a mesma coisa que lá na canálise, pingar uma gotinha no fermentador lá em cima, vai aparecer cardboard na cerveja inteira. Então, assim, é muito baixo o threshold. Então, qualquer oxigenação ali, a gente vai sofrer com esse off flavor. O que tem 3-zona. Por que me chamou a atenção esse desgraçado aqui? Porque eu fiz um hidromel e esse hidromel começou, depois de uns 5, 6 meses, começou a ficar com muito gosto metálico. Metálico mesmo, metálico. Eu falei, nossa, essa tampinha, né? Essa tampinha, culpei a tampinha, xinguei a tampinha, nunca mais comprei aquela tampinha. Aí eu falei, aí eu ia jogar fora o resto que tava lá, só que tinha um que tava no flip top. Falei, opa, esse vai estar bom ainda, tava igualzinho. Aí eu falei, então não é a tampinha, então da onde vem esse metal? Então, assim, uma das oxigenações que pode causar degradação, principalmente a partir do ácido linoleico, ele vai formar esse cara aqui. Esse cara tem gosto metálico. Então, às vezes a gente pega gosto metálico na cerveja, é a oxidação lipídica. Então, assim, oxidação lipídica vai trazer papelão, vai trazer metálico, vai trazer adstringência. Então, às vezes é defeito que a gente está pegando na cerveja, a gente está, putz, eu estou tomando cuidado nesse negócio do pH, estou fazendo um monte de coisa, mas tá lá o seu circulando, chuveirinho. Então, assim, eu falaria para a gente começar a tomar mais cuidado e observar o que vai acontecer. Tem vários experimentos, tem vários artigos, depois eu posso até mandar o link dos artigos se vocês quiserem.
Esse aqui, então, como acontece, a gente pega lá o ácido linoleico que tem naturalmente no grão, e aí, enzimaticamente, através da LOX1 e da LOX2, principalmente através da LOX1, porque é o que tem realmente no grão germinado, ela vai formar, então, principalmente esse cara aqui, esse 9-hidroperóxido aqui. Esse cara aqui é extremamente reativo. Então, ele vai virar um radical, ele vai começar a clivar um monte de coisa lá, e ele vai formar primeiro o cis trans 2-nonenal, depois ele vai automaticamente se isomerizar para o trans. Então assim, só que o que acontece? Esse cara já não vai lá para o trans, para sua fervura. Porque se ele fosse, estava muito simples. Ele é volátil. A gente vai ferver uma hora lá, ele vai embora. Ele vai ligado a aminoácidos, a proteínas, a um monte de carreadores. Então ele não se evapora, depois ele vai para a sua garrafa, lá na sua garrafa ele quebra. Então aí, lá que ele vai aparecer. Então assim, aí tem várias teorias, tem alguns testes, por exemplo, esse teste aqui é bem legal. O cara pegou, porque assim, pode aparecer todos esses caras, todos vão gerar trans 2-nonenal. O que eles pegaram? Eles pegaram um moço, começaram a oxigenar um monte esse moço e fizeram um teste de 5 minutos e 120 minutos de mosturação. Os únicos que são formados enzimaticamente são esses caras aqui. Esses outros são formados por degradação química ou fotooxidação. O que aconteceu? Mesmo após 120 minutos, a gente não tem nenhum desses três caras, a gente só tem os caras aqui que são formados enzimaticamente. Então assim, isso é importante, é muito importante. Tanto é que a gente já tem na Austrália, no Canadá e no Japão, a gente já tem comercialização de malte transgênico com LOX free. Então ele não tem a lipoxigenase. Malte, eu até cheguei a achar uns sites americanos para vender caríssimo. Ele não tem a transoxigenase, tem vários artigos mostrando. Esse aqui é um trabalho que mostra o trabalho acho que esse aqui é da Austrália. Um artigo de 2018 que mostra uma análise sensorial utilizando esse malte versus um malte normal. Isso aqui é um painel sensorial. 30 graus um mês. 30 graus uma semana, 30 graus 2 semanas, 20 graus um mês. Então o que eu falei para vocês, uma semana a 37 graus equivale a um mês a 20 graus. 30 graus a um mês, ele oxida a mesma coisa do que 20 graus 3 meses. Está cortando aqui um pouquinho. E quase a mesma coisa do que 20 graus a 5 meses. Então assim, essa pequena variação de temperatura a gente dá muita oxidação na cerveja. Qual que era a resposta que o painel sensorial tinha que dar aqui? 0 para uma cerveja fresca e 4 para uma cerveja intragável totalmente oxidada. Então assim, a hora que a gente olha lá perto essa resposta aqui, ó, de 1 mês a 30 graus, a gente já tem uma cerveja que está com 2 já. Alguns analistas chegaram a 2,5. Então assim, isso é extremamente significativo. Então assim, minha dica, e o que eu vou fazer, eu vou tomar mais cuidado ainda com essa oxigenação da mosturação, tá? Então assim, a gente ainda infelizmente não tem, quem sabe a agrária já está lá ligando, vamos fazer um malte LOX free aí, ó, pros caras. Tem que botar então, um tezinho, assim, né? Tem que botar um tezinho na garrafa. Então assim, tem todo esse problema. Eu acho que no Brasil não entra tão cedo e muitos mercados não vão entrar tão cedo porque tem uma rejeição. A gente tem, ainda mais pegar o movimento, craft beer, os caras usando malte transgênico. Então assim, mas a gente pode corrigir isso em processo, tá? Então a gente pode corrigir isso em processo. Outra coisa que eu vou voltar aqui, eu acho que todo mundo que conversa comigo, eu sempre pode perguntar. A gente, por uma questão de processo, né, antes de fazer a recirculação contínua, e a gente faz agora o mesh sem circular e joga para aquela panela que inicialmente era de só para fazer, né, para fazer a grama para filtrar. Durante esse período, fazendo essa movimentação, vai ter o chuveirinho, etc., a gente vai ter esse perigo de oxigênio. Que temperatura que você está? Mas ele já está no 78 graus. Não, então não. O problema que você vai ter ali se você for fazer parada proteica e de glucanase principalmente,
A hora que você começar, se você começar com uma rampa de 62, pH 5.5. Então assim, se você baixar o seu pH para 5.2 por aí, você já vai ter quase zerado essa lipoxigenase. Cuidar também daquele processo que o rapaz da agrária, que é iniciar já com 30 graus, né? Aí também tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, Então assim, é coisa para que, mas é coisa que a gente pode controlar. Mas então, se corrigir o pH, já também elimina o problema. Perfeito. Aí você já vai, não vai trazer nenhum malefício por causa desse pH e você vai eliminar um problema futuro. Acho que todo mundo, eu sempre falo, condiciona o malte, que muda a sua vida, tal, não sei o que, mas também, pensando nisso, a gente tem que ter alguns cuidados no condicionamento. Por quê? Porque você expôs o grão ali, você pôs água e você moeu, você expôs ele ao oxigênio. Então, se você moer no dia anterior com condicionado, você vai liberar as lipoxigenases, porque elas são ativas à temperatura ambiente. Então, o que acontece? Já sabe-se, tem vários artigos, saiu 2 artigos do ano passado, um artigo esse ano, mostrando aumento de eficiência de filtragem em 20%, aumento de rendimento em 5, 7%, só que a gente tem que condicionar no momento que a gente for moer o grão. O que eu vi uns sites, uns gringos fazendo, que eu achei interessante, eles pegaram o moinho de rolo, o balde branco com torneirinha, coloca um pouquinho de CO2 por baixo e vai moendo e o grão já vai caindo ali no ambiente de CO2 e depois já vai para a panela para não entrar em contato com o oxigênio. Então assim, é tentar minimizar mesmo. A indústria americana é bem preocupada com essa parte de tempo de vida de cerveja. Eu vou falar por causa de mais uns parâmetros também. Até eu pus um asterisco aqui para não esquecer. Aí eu leio o Losov, acho que todo dia vai ser alguma coisa nova. Esse dia saiu lá, o cara pegou um grão que foi moído 6 meses atrás e pegou um grão, moeu no dia, fez 2 cervejas, deu para os caras, ninguém percebeu a diferença. Claro que ninguém percebeu a diferença. Essa diferença vai aparecer pra gente aqui depois de uma semana, para eles depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que vai gerar todos aqueles defeitos. Então a cerveja, se ela for consumida fresca ou se ela for mantida o tempo todo refrigerado, a gente não vai ter tanto problema. Mas aqui a gente cada vez mais, a gente quer crescer e um monte de gente começa a pensar, vou ter cervejaria, os meninos têm cervejaria. Então a gente começa a ter problema que a gente não convivia antes. Tá? Quem faz prime, guarda cerveja na garrafa também. Então assim, só para, se for condicionar, moe na hora, condiciona, moe na hora e já vai para a panela. O famoso azeite que já deu tanta discussão. E aí, substitui a oxigenação do mosto até para lagers ou não? Sim? Quem acredita fiamente? Eu acho que não substitui. Trabalha junto. Trabalha junto. Então assim, pegando, eu uso bastante, hoje a gente oxigena meu sócio ali, cadê o Alex, nosso patrocinador, né, que nunca usou? A gente comprou um cilindro de sócios e aí hoje a gente oxigena até toma oxigênio assistindo TV lá. Então assim, mas eu ainda coloco azeite principalmente nos meus starters. Então assim, aonde começou essa história do azeite? Como que isso surgiu e o que tem de concreto hoje? Tá? Então assim, isso aí começou em 2002. Na verdade eles fizeram um estudo do ácido linoleico para suplementar lama. Então assim, pegar a lama lá que saiu do fermentador, em vez de ficar oxigenando aquela lama, em vez de restartar ela, colocar ácido oleico lá e deixar ela e ver o que aconteceria na fermentação. Em relação a uma que foi oxigenada por 12, por 24 horas, etc, etc. Então assim, isso aqui é um dos trabalhos, então eles pegaram o meio aerado, aí eles pegaram o meio deaerado, sem oxigenação nenhuma, aí eles pegaram o CO2 suplementado o meio, suplementado 12 horas antes e 24 horas antes. A hora que a gente olha o não aerado aqui, em relação à biomassa que é formada dentro do fermentador, e a hora que a gente olha o que é aerado, não se difere significativamente do que foi suplementado com ácido linoleico. Então, se os caras falam, opa, então a gente pode usar isso no lugar da oxigenação. Qual que é a lógica? A levedura ela usa o oxigênio para ela fazer, clivar alguns ácidos graxos que estão lá no meio e produzir alguns esteroides para ela fazer parede celular. Então, se a gente usa esse ácido graxo, você está fornecendo para ela.
Aí aqui também um gráfico de outro trabalho de viabilidade. Olha como aumenta a viabilidade celular. O meio aerado, o meio que não foi aerado e os meios suplementados. Todos têm uma viabilidade celular maior do que o meio que está aerado. Então assim, aí os caras falam, pô, a gente pode usar isso. Tem várias cervejarias, principalmente americanas, que usam isso dentro da cervejaria de maneira rotineira e não oxigênio, tá? Isso aqui é um outro trabalho de atenuação, então o meio não aerado, atenuação mais lenta. A hora que a gente faz a aeração, ou a hora que a gente usa o azeite, isso aqui é muito similar, não tem diferença estatística, tá? A formação de ésteres. Esses gráficos, eles não diferem estatisticamente. O que está não aerado aqui, eu tenho um pouquinho mais de formação de éster. Acho que isso aqui é suplementado 12 horas, cortou meu negócio aqui. E aqui é o que foi suplementado meio e suplementado 24 horas. Então, assim, até alguns casos, a utilização para lagers, a utilização de azeite, ela pode ser até benéfica, porque ela vai diminuir a formação de ésteres. Aí, onde que entrou o óleo de oliva nisso? Aí, no 2005, esse cara aqui fez um doutorado na Bélgica. E ele, em vez de usar o ácido linoleico, que é um composto puro isolado, ele fez testes com adição de azeite de oliva. Então, assim, no lugar da aeração, ele fez vários testes. E o legal desse trabalho é que ele fez teste em escala de cervejaria, com 17 mil litros. Então, assim, a hora que ele fez esses testes, ele viu que aqui está a composição, ó, do azeite de oliva. Então ele tem a maioria da sua composição é ácido oleico. Ele tem um pouco de ácido linoleico e ácido linolênico, que podem se oxidar lá se você tiver LOX, se você tiver oxigenação do seu meshing, mas a gente não vai ter essas duas coisas em conjunto, então a gente não tem que se preocupar. Então assim, a gente tem um azeite riquíssimo em ácido oleico, que é o que a levedura precisa, e além disso tem vários esteroides que vão servir de subproduto. Então nesse trabalho ele conseguiu resultados também similares à oxigenação em escala de cervejarias. Então hoje é um consenso mais ou menos que eu coloquei aqui. Então a utilização, foi o que o Renato falou, às vezes não vai substituir totalmente, mas ele vai ajudar pra caramba. Ou se você fizer da maneira correta, ele vai substituir totalmente. Reduz a demanda por oxigênio, funciona como um crédito de oxigênio para as leveduras, porque se você colocar oxigenação no meio, com 90, 100 minutos ela já está zerada. Isso aqui vai ficar mais tempo. Então você vai ter um crédito de oxigênio ali. E muitos autores hoje concordam que usar azeite ou ácido linoleico, um azeite muito mais acessível, ele é fundamental em high grads. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem uma preocupação com esse efeito Keb-Tree. O que é esse efeito Keb-Tree? Quando a levedura cai em contato, mesmo que ela foi preparada, você fez 2 steps de starter lá, aumentou a gravidade, tá? Quando ela cai em contato com o meio, com muito açúcar, qual que é a resposta biológica, fisiológica da levedura? Muitas vezes, mesmo com o meio rico em oxigênio, ela vai tentar fazer uma fermentação anaeróbia, deixando esse oxigênio lá para oxidar sua cerveja, e ela vai querer fazer álcool o mais rápido possível para tirar a competição. Ela entrou lá e falou, aqui tem comida por uns 2 anos, então eu vou fazer um álcool aqui, vou eliminar a galera e vou ficar comendo aqui. Depois ela vai formar biomassa. Então a utilização desse crédito de oxigênio aí, os autores veem como muito benéfico. Além disso, no meio saturado de açúcar, a gente tem uma solubilidade limitada de oxigênio. Então esses 2 fatores aí. Além disso, tem um trabalho recente que mostrou que a utilização de azeite, ao contrário do que a gente pensa, a gente fala assim, vai acabar com a espuma na cerveja. Ele tem um efeito positivo na espuma, na retenção da espuma e formação de renado belga, porque a formação de espuma, eu acho que é um dos assuntos mais estudados e menos compreendidos hoje na produção de cerveja. Porque não é só a proteína, não é só a presença de alguns ácidos graxos, não é só o tamanho molecular da proteína, é um fator de conjunto. É a elasticidade das proteínas, o seu corpo, um monte de coisa que atua em conjunto lá. Então assim, viu que tem um efeito positivo. Já era conhecido esse efeito, por exemplo, para o trigo, que aquela espuma densa da Weiss, ela vem por causa desses lipídios aí ligados a proteínas.
Então assim, a gente tem muitas vantagens de utilizar. Aí assim, aí o pessoal fala, como que usa, vamos lá, como que usa o azeite? Ponta do palito, essa acho que foi mais clássica, né? É a ponta do palito, uma gota, tá entendendo? Ponta do palito, uma gota. Aí que começa os zoom de WhatsApp, de blog, as coisas, porque nunca existiu esse negócio de ponta do palito. Os 2 trabalhos e mais 3 trabalhos que tem, eles fazem, onde saiu esses resultados, eles fazem exatamente o mesmo processo. Se a gente pegar 1 litro de azeite e água, eu vou jogar, vai ficar tudo lá em cima. Qual que é o procedimento dos 2 artigos? Eles colocam esse azeite em 3 ml de etanol, pode ser etanol absoluto ou 96%, não pode. Pessoal, depois eu vou mandar os slides, tá? Hoje eu já tá no grupo aí. 96%, não pode ser etanol 70%, porque senão não vai funcionar. E depois, isso você acrescenta no mosto. Eu até peguei essa foto aqui de uma universidade da Alemanha. Então eles mostram lá o que acontece. Se você jogar o óleo em água, você vai fazer isso aqui. Se você coloca esse azeite no etanol e depois coloca na água, você vai microparticular ele e você vai distribuir ele pelo seu mosto. Você vai tornar ele acessível para as leveduras. Então assim, qual que é a dosagem? 6 gotas para 20 litros. Foi o que os caras usaram. 50 miligramas por litro. Então assim, todos os trabalhos, eu falei, putz, será que é tudo isso mesmo? Procurei mais de 10 trabalhos. 50 miligramas por litro. Eu também normalmente faço isso. Caiu um monte, eu falo, putz, vocês estão fazendo certo. Então assim, pega, Depois se jogar eu jogo na fervura, a gente acha que também não tem lógica jogar na fervura, você tem que jogar lá no seu mosto frio. Se você jogar na fervura, você está oxidando esses lipídios do seu azeite e você pode trazer um monte de off flavor. Então você vai pegar no seu mosto frio, colocar esse azeite em 3 ml de etanol, misturar esse azeite nesse etanol e virar lá dentro, ele vai espalhar, vai microparticular e ele vai ficar disperso lá. E aí ele vai ter a função que é falada na literatura. Você vai melhorar a sua viabilidade, você vai diminuir o tempo de fermentação, você vai diminuir a formação de ésteres. Então assim, funciona, mas tem que usar a dose correta e o jeito correto. Mas o álcool 70 ele não vai fazer a microparticular? Oi? Não, eu tentei. Eu falei, vou fazer uma foto, só tinha o 70 pronto lá, peguei, tentei, ficou exatamente isso daqui. Aí eu fui lá no laboratório, peguei álcool 96, aí deu certo. Esse álcool que tu utiliza, ele é volátil bastante, depois ele some na cerveja? Se você for, por exemplo, lá na MedLab, eles vendem álcool 70 ou álcool 96, sem desnaturante, sem nada, e você pode usar para sua... Eu uso para minha sanitização. Então assim, é um álcool que é o mesmo álcool que você vai produzir na cerveja depois. E 3 ml em 20 litros é ínfimo. Provavelmente durante o processo de fermentação ele vai acabar evaporando uma parte, tá? Mas mesmo se ele ficar ali não tem problema, entendeu? Eu te pergunto por causa da indústria que é proibido acrescentar qualquer tipo de álcool que não seja gerado pela própria mas assim, cara, micro cervejaria, nano cervejaria, tem cara até que chega a sanitizar várias coisas com álcool. Então essa inserção de álcool aí, não sei até que ponto é relevante, entendeu? Certo. Essa pergunta é boa. Diacetil, leveduras produzem diacetil? Diretamente não. Ué? Diretamente não. Então assim, muita gente acha que a levedura produz o diacetil, então assim, se não está cheirando manteiga ali na cerveja, está tudo ok. Então assim, na verdade, o que acontece? A levedura ela vai para formar alguns aminoácidos, principalmente a alanina. Isso aqui é como se fosse a levedura, aqui é o meio plasmático dela. Então assim, aí o que ela vai fazer? Aqui o nosso mosto ali amarelinho, para fazer alguns aminoácidos, principalmente a alanina, ela vai passar por um processo que ela vai formar esse acetolactato aqui. Esse acetolactato vai chegar a um certo momento que ele vai ser transportado lá para o meu mosto. Só que olha, o acetolactato, ele tem cheiro? Tem cheiro. Só que qual que é o threshold do acetolactato? Acho que é 600 mg por litro. É gigante, você nunca vai chegar nisso, nem perto.
do diacetil deve ser 5 ppm, mais ou menos assim, então é super baixo. Esse aceto-lactato está lá. Então assim, só que ele não tem cheiro nenhum. Então se você tem aceto-lactato na sua cerveja, você pode também ter aceto-lactato vindo de ácido lático, de fermentação lática, de lactobacilos, tal. Então a mesma coisa. Ela vai fazer via citrato, mas ela vai formar o piruvato para formar alguns aminoácidos e vai formar o aceto-lactato também. O que acontece? Se eu coloco ele lá no meio, com o passar do tempo, esse cara aqui começa a se oxidar. Então, se esse cara começa a se oxidar, aí ele forma o diacetil. Então, assim, em 90% dos casos, a hora que a gente está com a cerveja no fermentador, esse diacetil ele não é perceptível. Se ele for perceptível, pode ter certeza que seu nível de aceto-lactato na cerveja está muito, 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 muito alto. Então, assim, aquele testezinho lá, que eu acho que já postei, alguém também postou fotos esses dias, de fazer o teste de acetil antes de mandar a cerveja para a garrafa ou antes de mandar pro barril, cara, vai gastar 15 minutos do seu tempo e você vai ter certeza que você não vai ter presença de aceto-lactato. Tem aceto-lactato, sobe 1-2 graus, deixa mais uns 3-4 dias lá, monitora de novo até sumir. Não tem o que fazer. Você não vai ter como escapar dele. E assim, o diacetil na cerveja vai dar dulçor, vai dar aquela sensação escorregadia, gordurosa, vai dar sensação de corpo mais alto. Vai acabar com a sua cerveja. Então assim, é coisa que a gente tem que ter cuidado. Então assim, é um erro comum pensar que a levedura vai produzir o diacetil. Não, na verdade o diacetil é um produto de degradação. Então ela vai produzir o aceto-lactato, que não tem cheiro. A gente não tem no threshold que a gente que encontra dentro do mosto, não tem cheiro, nada. E a gente então tem que fazer esse teste de acetil para pegar esse cara. Aí eu já falei algumas coisas até que eu uso BCA nas minhas fermentações. Então assim, por que esse cara louco usa isso? Então assim, o BCA é valina, isoleucina e leucina. São 3 aminoácidos na verdade. Então assim, tem vários trabalhos mostrando 2 aplicações muito interessantes. Isso daqui é em relação aos aromas. Então muitas, eu já vi algumas coisas disso, até um trabalho da Carlsberg que estava utilizando algumas, principalmente a valina para aumentar alguns ésteres em produção de cervejas que pedem isso. Então assim, ela aumenta o ésteres, por exemplo, em Weiss é muito interessante e tal. Não tem um grande efeito em leveduras lagers, mas em levedura lager, esse trabalho aqui mostra que a utilização de valina diminui 40% a produção final de diacetil na garrafa. Então, por quê? Porque um dos aminoácidos que ela vai fazer aqui nessa rota para gerar o aceto-lactato é a valina. Isso tem um feedback de retrocompensação. Ela não vai produzir em excesso, porque ela não quer gastar energia. Se ela vê que essa valina já está lá no meio, ela vai parar de produzir. E ela vai parar de gerar aceto-lactato. Então, você suplementar... Hoje eu suplemento mais nos meus starters para colocar nutrientes. Mas tem bastante gente que eu vejo nos Estados Unidos, principalmente, que suplementa a cerveja mesmo com aminoácidos. Então, assim... A ideia de suplementar é você tem que sempre tentar trazer as condições melhores para sua cerveja para ela ter menos trabalho. Mas aí você faz isso até para ales ou só para lagers? Para ales eu faço para Weiss, porque ela dá um aumento bem significativo os ésteres mesmo para ele. Taxa de oxigenação. Carlos, qual que é a proporção de BCA? 200 miligramas para 10 litros. É uma capsulazinha para cada 10 litros. Taxa de oxigenação do mosto. A gente estava falando de acetil aqui e tal, tá? A gente sempre fala de oxigenar, né? Influencia na fermentação, maturação e produção de compostos voláteis? O que vocês acham? Sim. Sim? Consenso? Sim. Eu também acho que influencia. Mas aí a pergunta, beleza, influencia. Isso é perceptível? Isso é num nível significante? Então, assim, alguns trabalhos estão mostrando. Por exemplo, esse trabalho aqui, ó. O cara mudou a taxa de oxigenação. Usou uma taxa mais baixa, de 7 miligramas por litro, 10 miligramas e 12 miligramas. O que ele observou? Nas taxas mais baixas, a gente teve uma concentração de oxigênio sendo
eliminada, acabando o oxigênio um pouco antes do que nas taxas mais altas. A gente não teve uma atenuação significativa, uma aceleração na atenuação, então assim, a única coisa que ele observou na verdade foi que ficou menos tempo oxigênio no seu meio ali, então menos chances de oxigenar. E a hora que ele jogou num painel sensorial, ninguém consegue perceber a diferença. Então assim, oxigenar, eu quero falar principalmente em relação a oxigenar menos e oxigenar mais. Porque assim, a galera, eu sinto mais ou menos que o pessoal fica com medo de oxigenar pouco. E aí liga aquele cilindro de oxigênio lá, vai assistir novela, volta, o negócio tá lá, aquelas espumas gigantes. Cuidado, pessoal, que lá é oxigênio, oxidação, oxigênio. A gente está jogando, a gente tem muitos compostos oxidáveis ali. Tem polifenol, tem os lipídios, a gente tem um monte de coisa que não precisa ser oxidado, que vai trazer defeito. Então assim, sempre tender a oxigenar o mínimo. Então assim, ainda mais se você suplementar com azeite, esse oxigênio vai passar a ser um acessório ali para te dar mais um benefício. Pô, Carlos, mas esse cara aí, ele fez o pitch certo, né? Vamos dizer assim, porque se ele não tivesse quantidade suficiente de levedura... O pitch rate desse trabalho aí até que é baixo, cara. Eu até ia trazer um trabalho desse mesmo grupo, só que eu achei os pitch rates dele muito baixo. Ele usa 5 milhões por ml não corrigido por platô. Dá um pitch rate de 0,75, uma coisa assim, tipo da pitch rate de ale. Então assim, eu achei super baixo o pitch rate dele e assim, e a oxigenação não influenciou, entendeu? Mas vai contra que todas as indústrias oxigenam? Não, sim, oxigenar, eu não estou falando contra oxigenar, eu estou falando que a gente não precisa oxigenar muito, demais, entendeu? Oxigênio é oxidação. E o que é muito? O que é o ideal? Então assim, ó, tipo, aqui a diferença de 12 miligramas, então assim, o que normalmente o pessoal fala, se deixar no fluxo de 1 ml por minuto, 1 minuto para ale, 2 minutos para lager. Então assim, acabou, você já oxigenou sua cerveja. Então assim, aí, quem se identifica com essa imagem aqui? Pessoal, então assim, se eu conseguir sair daqui e vocês não fizessem mais isso, eu já estava feliz demais. Porque assim, a gente toma o maior cuidado. Todo mundo sanitiza, chuta o gato, sai daqui, não sei o que, para não contaminar a cerveja, principalmente na parte fria. Aí direto eu vejo fotos no WhatsApp lá da serva e tal, o pessoal terminando a cerveja com essa foto bem desse jeito aí, para fazer o splash. Só que assim, aqui tá lotado de micro-organismos, tá lotado de fungo, de bactéria, de levedura. Igual a Gabi falou, a gente tem muita breta no ar. A gente tem muita quem mora perto do buraco se ferrou, né? Então assim, a gente tem muita breta, a gente tem muitas bactérias, a gente tem muitos fungos que formam esporos que estão lá circulando no ar. Se você liga aqui a sua torneira e põe fazer esse splash aberto aqui, você está criando um fluxo de vento que está mandando tudo para dentro da sua panela. O que você está fazendo? Você está inoculando, você está fazendo uma white fermentation. Claro que a gente tem o fator de competição, depois você vai inocular um monte de levedura lá, elas vão acabar vencendo essa luta. Só que você pode ter certeza que um tanto de levedura lá contaminou. Se você for reutilizar essa lama, já vai ter uma lama que já vai ter uns caras lá. Se esses caras começam a gostar do negócio, na sua reutilização já pode começar a aparecer defeitos. Então assim, olha, não façam isso, usa azeite, faz uma vaquinha aí, compra um cilindro, pega a bombinha de aquário com filtro, é muito eficiente. Então assim, ela vai gerar 8 ppm lá de oxigênio em 15 minutos. É mais do que você precisa. Então assim, terminou de esfriar a cerveja, mas não abre nem para olhar. Evita, fecha a porta, não deixa passar fluxo de ar. Porque se você vai estar inoculando coisa nesse mosto aí que é altamente fermentável, tem um monte de açúcar aí. Uma sugestão, cara, é uma mangueirinha de silicone que vai até embaixo. Uma sugestão, se você quiser fazer, até um tempo eu tinha feito um furo na tampa da panela, colocava a mangueirinha até o furo, aí colocava a tampa e aí eu ligava e ficava ali dentro, fazendo esse splash. É só que assim, esse splash não é muito eficaz, ele vai trazer 2, 3 ppm de oxigênio para a cerveja se trouxer, se for uma cerveja de baixa gravidade. Se for uma cerveja de alta gravidade, não vai trazer quase nada. Então assim,
Não sei até que ponto, assim, todo cuidado, eu acho que todo o zelo que tem na produção ele vai por água abaixo aqui. Ô Carlos, cerveja de baixa gravidade até 1050, eu já ouvi dizer que não é necessário nem oxigenar. Se você pegar um pint rate e tal, vai ser uma fermentação, você vai ter que fazer um pint rate um pouquinho mais alto, vai ser uma fermentação muito tranquila, né? Mas o não oxigenar, a gente pensou na fermentação. Se você não oxigenar, não colocar, por exemplo, um azeite, nutriente, alguma coisa, dependendo do estilo, vai aparecer defeitos, porque ela vai esterificar mais. Então, assim, ela vai te dar coisa. Se você não tem problema com ésteres, por exemplo, uma blonde ale, alguma coisa assim, não me preocuparia. Mas se for uma lager, eu já me preocuparia, entendeu? Então, assim, depende do estilo, depende do que você está esperando dessa cerveja. Temperatura de fermentação. Influencia na fermentação, maturação e produção de compostos voláteis? Com certeza, né? Aí a pergunta é, isso é perceptível? Em muitos casos, não. Então, assim, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, esse aqui eu achei legal porque ele fez com um lager. A gente sempre tem umas linhas de pensamento dentro da serva, eu acho também, que o pessoal que fermenta lager a 8 graus, o pessoal que fermenta, eu fermento a 10, o pessoal que é um pouco mais apressado fermenta a 11, 12 e tal. Então, assim, esse trabalho faz justamente isso, ele pega a mesmo mosto, em escala, esse aqui foi em escala de 40 litros, ele pega esse mesmo mosto, faz todo o procedimento correto e tal, mesma taxa de inoculação, e coloca um 8,5, uma 10 e uma 11,5. O que ele observa? O tempo para dobrar a biomassa passa de 38 na temperatura, de 38 horas na temperatura mais alta para 57, então assim, aumenta o tempo para dobrar essa população, então o crescimento das leveduras é mais lento. Isso reflete na atenuação, então assim, demorou 3 dias a mais para atenuar, 8,5 em relação a 11,5. Só que a hora que ele coloca para olhar os ésteres que foram formados, de acetil, na temperatura mais baixa, a gente reduz a produção de acetil. Acetaldeído, na temperatura mais alta, a gente reduz a produção de acetaldeído. A gente aumenta um pouquinho a produção de alguns ésteres, alguns de maneira insignificativa. Só que, na hora que a gente põe de novo no painel sensorial, ninguém consegue perceber a diferença. Então, assim... Bom, Carlos, esse festival do ano passado, a gente mandou... o Galassi, no caso, fez uma inscrição e o Maércio fez outra inscrição com o mesmo mosto, um fermentado a 16 e um a 18. A blonde, no caso. Agora não lembro se foi a 16 que foi a campeã e a outra 16. Ficou fora. Não, o rapaz acertou na mosca, que foi a temperatura dele. Então, assim, a gente tem que... Isso daí, ó, eu acho até interessante esse relato, assim, porque, assim, a gente acaba seguindo regras baseadas em experimentos que a gente não tem o controle de tudo, né? Então, assim, pode ter acontecido, a gente não tem o controle exato da temperatura que fermentou, um pode ter ficado embaixo, outro em cima, a temperatura ficou diferente, o headspace pode ter não sido o mesmo exatamente, que vai dar diferença, a taxa de inoculação pode ter sido diferente, então, assim, você tem um monte de variável. É que daí o que a gente mudou propositalmente foi a temperatura. Aí você fala, então a temperatura muda. E a gente começa a criar um monte de crenças. Então, assim, pode ser que foi a temperatura, mas eu posso te falar 10 razões que pode ter acontecido, entendeu? Então, assim, isso aqui é um experimento controlado dentro de laboratório. Os caras monitoraram todos os parâmetros, quantificaram tudo, viram taxa de atenuação e eles viram crescimento das leveduras, eles viram que, apesar de mudar algumas coisas, eles até destacam que a temperatura maior aqui diminui de acetil e acetaldeído de maneira significativa, mas nem isso o painel sensorial consegue perceber, entendeu? Então, assim, eles dão uma nota que, tipo, estatisticamente não tem diferença nenhuma. Então, assim, pessoal, o que eu falo aqui, o que eu acho que é minha principal foco da palestra, é que eu sei, a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo algumas coisas que dão certo. Mas isso aí teria que repetir 2, 3, 4 vezes para ver se vai acontecer de novo. Aí você fala, não, para essa levedura nesses casos aqui, a 16 vai melhor do que a 18. Porque às vezes a gente faz uma coisa e você vai reproduzir do mesmo jeito e fala assim, putz, ficou diferente, hein? Aí a gente tem muito isso, né? Eu estava até falando do Danilo, a gente não consegue reproduzir uma receita aqui em Campo Grande. Você chega lá para comprar os insumos, aí não tem nada. Eu vou montar, eu levo o computador, estou montando a receita no local. Tem isso? Tem, então eu vou pôr. Aqui, ó, eu vou trazer alguns pontos de dry hopping.
porque assim, eu acho que é umas coisas que a gente usa bastante, até eu falei com o pessoal algumas coisas lá em Dourados e tal. E eu acho que alguém falou alguma coisa aqui ontem, não sei se foi, acho que foi o Guilherme que falou, mas bem no ponto que eu estava querendo falar. A quantidade de gramas por litro influencia no perfil sensorial? Tem um limite, né? Até um limite. A quantidade de óleos isolados que vai ter no Depende da coisa, essa é a próxima. Depende do corpo da cerveja. Depende do corpo e tal. Então, assim, esse aqui é um trabalho bem legal, porque ele pega... Esse trabalho começa com uma introdução interessante. As quantidades de dry hopping que tinha nas cervejas em 1890, eles usaram de 0,6 a 2,7 gramas por litro para fazer dry hopping nas Cask Ale, na Inglaterra. Em 1960, eles usavam 0,4 para cerveja de baixa gravidade e 1,3 para de alta gravidade. A gente já assim, covardes. Amadores. Amadores. Então assim, hoje vários autores sugerem que a gente tem uma saturação 5 gramas por litro, mas aí você fala assim, será? Será? Eu vou pôr 8, vou pôr 9, vou pôr 10. Então assim, você quer sempre mais aroma, você quer trazer aquele frescor para a cerveja, você quer usar os grupos americanos, trazer aquele cítrico na cara, tal, não sei o que. Esse trabalho é bem legal. Eu ia trazer umas coisas de temperatura e tempo de dry hop, mas aí não achei que não ia dar tempo. Hoje é um consenso com vários caras de renome, assim, até de cervejarias, que dry hop em mais do que 24 horas não tem muita lógica. Porque, assim, tem vários autores falando que o parâmetro de extração saturou com 6 horas, que ele atinge um pico que muitas vezes chega a ser significativo, até às vezes não, com 24 horas. E se você extrair a 15 graus ou se você extrair a 4 graus, não vai dar uma diferença significativa no final. A diferença de extrair a 15 graus a 4 graus, a 15 graus você vai extrair um pouco mais de umulinona e você vai aumentar um pouquinho o BU da sua cerveja. Só que também você vai extrair um pouco mais de polifenol e você vai aumentar um pouquinho a astringência. Então assim, pensando nisso, um dry hopping aqui a 4 graus durante 24 horas ele é suficiente. Nesse paper aqui eles fizeram 15 graus em 24 horas, com a dose de 0, que era o controle, 2 gramas por litro, 4 gramas, 8 gramas, 16 gramas de cascade. Aí assim, esse painel sensorial, eles têm uma calibração, então eles pegam a cerveja, isso aqui o OHY aqui é o Overall Aroma Intense, que é uma medida arbitrária que eles criam para falar qual potente esse aroma, vai de 0 a 15, tá? Então assim, o cítrico, o herbal, e aqui cortou, mas é o chá. Então assim, na on-hop de todo mundo falou que era 0, aí eles pegaram a de 4, que na verdade é 3,86 gramas por hectolitro, tá? Então vamos colocar um vírgula aqui. De 8, 9 lá, o cítrico equilibrado com o herbal. Aí a hora que a gente colocou a de 16 gramas por litro, o herbal dominou o cítrico totalmente. Todos os analistas falaram que a cerveja tinha aroma somente herbal, praticamente. Aí eles pegaram 2 cervejas comerciais, uma extremamente cítrica e a outra caracterizada por um equilíbrio, para calibrar também o painel. Então assim, na extremamente cítrica, que é a Grapefruit, a Scooping lá, eles colocaram 13, 14 e 1 e 2 de herbal. Então assim, os caras calibrados, todos calibrados, aí eles foram analisar a cerveja. O que a gente observa nesse score de 15 pontos? Olha o que acontece com a curva. 2 gramas, 4 gramas, 8 gramas, 16 gramas. O aroma herbal, ele continua crescendo quase em escala linear. O aroma cítrico, entre 4 e 8 gramas aqui ele já começa a não ter mais uma escala, começa quase a ter uma escala logarítmica. E aqui ele é menor até do que o de 8 gramas. Então o que vai acontecer? Se a gente mandar um monte de Centennial, Cascade lá na nossa cerveja, a gente vai extrair muito mais herbal do que o cítrico. Talvez uma cerveja com 4, 5 gramas por litro, ela ficaria muito melhor, muito mais equilibrada e com o perfil que você espera do que se você usar 16. Não precisa vender o carro, não precisa vender a bicicleta, então assim, a gente pode gastar menos dinheiro e fazer uma cerveja melhor. Em relação ao aroma total, a intensidade de aroma, realmente todo mundo achou que ela aumenta. A intensidade do aroma aumenta.
Não numa escala linear também. Até aqui a gente está quase falando que está linear, ó, até 4. Aqui já começa a cair, aqui já começa a cair mais ainda. Aumenta, mas ninguém gostou da cerveja. Então assim, aumenta, mas fica um herbalzão na cara lá, gramínea, um monte de coisa que não é legal. Isso aqui em relação às humulinonas, ó, então ela começa a aumentar também. Aqui praticamente estável. Em relação ao IBU também, aqui também já satura até a extração de IBU. Lembrem, eu estou falando aqui, ó, 15 graus 24 horas. Então assim, praticamente eu posso falar que com 15 graus 24 horas, 8 gramas por litro eu saturei a minha cerveja. Tá? Basicamente, para mim, esse resultado diz muito isso. Eu começo a extrair muito mais gramíneo aqui, que tem mais solubilidade, mas os aromas que eu quero já parou. Tá? Se provavelmente isso aqui ficasse por 24, por 48 horas, por 72 horas, isso ia começar a aparecer o herbal, porque é uma questão de tempo. Tá? Renatão, responde. O Luiz vai falar que sim, ele sempre fala isso. Eu acho que sim mesmo. O Luiz escolhe eu não sei. Eu, na verdade, eu nunca olhei pro teor de óleo essencial por preguiça, cara. Porque eu falava assim, não, vou pôr o que eu tenho aqui, não vou ficar correndo atrás. E você não sabe o lote, assim, esse negócio de teor de óleo essencial de lúpulo varia demais. Demais. Só uma pergunta do assunto, mais ou menos do anterior. Muitas cervejarias estão fazendo o dry hop agora por hop stand, né? Que em vez de você jogar o lúpulo no fermentador, você passa essa cerveja por um filtro, alguma coisa que vai ter um lúpulo. Isso é questão de 1 a 2 horas passando só. Sim, isso é legal. Por exemplo, assim, isso aqui é impacto do static dry hopping. Então assim, cara, te mostra um monte de trabalho legal. Tem um trabalho desse mesmo grupo aqui, que é um grupo da Alemanha, eles fizeram um trabalho fazendo dry hopping estático e dry hopping dinâmico. Eles chegaram à conclusão que não aumenta a intensidade de cítricos e você aumenta muito polifenol e muito herbal. O dinâmico, com agitação. Então assim, todos os trabalhos deles depois disso, eles fazem sempre dry hopping estático. Isso aqui é numa hop bag, 40 litros de fermentação, é bem parecido com as condições que a gente tem, por isso que eu achei legal assim. Hop bag, 40 litros de fermentação, 15 graus, 24 horas, estático, tá? Nesse caso aqui era um fermentador cônico. Então assim, a gente sempre fala isso, e é lógico você pensar, você falar, pô, um lúpulo que tem 1%, um que tem 3%, claro que ele vai dar mais aroma. Eu também tendo a ter esse pensamento, mas assim, eu achei isso desgraçado desse artigo aqui. Os caras pegaram, isso aqui é Cascade, coletaram em várias fazendas diferentes, em datas diferentes, 24 cascades, o negócio cortou tudo, 24 cascades. E aí o que eles olharam? Eles monitoraram o teor de óleo, olha como varia. 0,6, 0,7, 1,4, tem cara até 2 a 2,1, então assim, 2,1 para 0,6, quase 3 vezes mais, mais de 3 vezes o teor de óleo essencial. E aí os caras fizeram o quê? Fizeram 24 cervejas com a mesma coisa, tal, não sei o quê, e deram para 2 painéis. Esse trabalho é bem legal, porque eles fizeram o experimento e depois de 3 semanas eles repetiram o mesmo experimento. E o resultado foi exatamente o mesmo. A hora que eles pegaram os lúpulos, isso aqui é o total da intensidade de aroma. A hora que eles pegaram os lúpulos com 0,7 ou com 2,1 ou com 1,75, ninguém percebeu diferença nenhuma nessa intensidade de aroma. Então assim, a hora que eles pegam uma correlação, aqui é intensidade de aroma, concentração de óleo essencial versus intensidade de aroma, o R, que quanto mais perto de 1 ele é mais significativo, o R é 0,02. É linear. Não tem lógica nenhuma você... depois tem mais 3 trabalhos que eles fazem lúpulos diferentes, com um teor de aroma de óleo diferente, para ver se um vai estourar mais que o outro, tal, não sei o quê, e dá a mesma coisa. Então assim, eles chegam à conclusão que tem outros processos físico-químicos envolvidos nessa extração de óleo essencial, nesse processo do dry hopping aí. E que não está correlacionado com o tanto de óleo essencial. Nesse mesmo trabalho tem uma análise do perfil dos compostos aromáticos. Então assim, não é o de 0,7, ele não é o mesmo que o de 2,1. Então assim, às vezes aumenta alguns compostos, mas eles não são os principais compostos responsáveis por aquele aroma. Então você aumentou os compostos errados, vamos falar assim.
Então, assim, cara, essa pergunta aí é muito difícil, assim. Então, assim, eu não pensava por preguiça, assim, mas agora eu também tendo a não pensar porque um resultado desse me mostra que pode não ter tanta relevância, assim. Você, às vezes, pegar um tempo que tem mais teor de óleo essencial para falar, vai ter mais aroma, entendeu? Então, uma coisa que alguém falou, que eu acho bem legal, é essa questão do pH do aroma, que o dry hop aumenta 0.3, o pH e tal. Então, assim, talvez corrigir um pouquinho para jogar o dry hop, você vai trazer um frescor melhor do que usar um óleo que tenha maior quantidade. E essa pergunta aqui, quem já ouviu falar disso? Quem já fez APA, IPA e ficou hipercarbonatada no Prime? Ó, na palestra que a gente teve lá na Nacional, foi o Alexander, né, que é o companheiro dele, falou que sim. Falou que tem amido quanto enzimas também na parte vegetal do lúpulo e que ele atenua e pode gerar, não lembro qual que é, mas alguma... Então, assim, esse negócio aqui eu também bati de frente, depois comecei a ler umas coisas. E saiu um artigo agora em 2018, saiu em setembro agora esse artigo, que é a evidência de enzimas do lúpulo. Porque assim, antes tinha alguns caras que falavam, mas eles falavam que poderia ser contaminação do lúpulo, que poderia ser que o lúpulo tinha açúcares fermentáveis que liberava no meio, e alguns autores falavam que talvez o lúpulo ainda tinha enzimas ativas que poderia clivar as dextrinas. Esses caras fizeram um trabalho controlado com as dextrinas. O que eles fizeram? Foi bem legal, a ideia é simples assim, mas foi bem legal. Eles compraram 40 cervejas pasteurizadas e foram lá e foram colocando o lúpulo e observando, tudo em um ambiente estéril, e observando a atenuação, e depois eles quantificaram as enzimas de todos os lúpulos. Então assim, isso é bem legal, que, cara, depois eu comecei a encontrar um monte de coisa, assim. O primeiro relato disso, que o lúpulo poderia atenuar mais a cerveja, foi feito em 1893. O cara publicou um artigo mostrando que a Cask Ale, em 1893, quando ele fazia o dry hop, aquele 0.6 gramas por litro lá, ela ficava mais seca. Aí ele falou que tinha alguma coisa no lúpulo que secava a cerveja, que ele achava que não sabia o que era. Passou-se quase 50 anos e ninguém falou nada. Esse cara achou o artigo desse cara aqui, ele cita, falando que o cara falou em 1893, tal, não sei o que, e aí ele fez uns testes com um monte de lúpulo. E aí ele também chegou ao mesmo resultado, com um monte de lúpulo diferente, nem sei se eu coloquei aqui. Aí assim, passou-se 60, 70 anos, aí os caras pegaram agora esse ano e fizeram isso e tá dando um monte de bafafá, assim. Por que eles pegaram? Então eles pegaram a cerveja, né, colocaram o lúpulo lá, e aí eles colocaram levedura na cerveja, porque ela é uma levedura, uma cerveja estéril, e aí eles viram que essa cerveja atenuou. Só com o lúpulo não aconteceu nada. O controle, sem lúpulo e sem levedura, não aconteceu nada. O lúpulo realmente tem um pouquinho de açúcar, mas ele não consegue fazer nada sozinho. Só a levedura. Se você jogar uma levedura nova, os autores até falam que poderia ser uma cepa diferente, com capacidade de processar uma maltotriose diferente da outra e tal. Então eles explicam essa atenuação aqui. Mas a hora que a gente coloca o lúpulo mais a levedura, a cerveja ela aumentou 1,3% o álcool e ela aumentou 5% a produção de CO2. E assim, mas qual que é a preocupação? Beleza, você vai ter uma cerveja muito carbonatada, uma cerveja um pouco mais alcoólica. Comercialmente, isso é um problema, tá? Pode explodir garrafa, pode dar um monte de problema. Mas o principal problema é que durante esse processo a gente tem uma refermentação, então a gente tem produção de alfa-cetolactato dentro da garrafa. E depois de um tempo vai começar a aparecer diacetil. Já encontrei, depois desse trabalho, cara, os caras estão muito rápidos. Esse trabalho foi em setembro. Tem 3 cervejarias americanas que já estão fazendo lúpulo, dry hop e depois com diacetyl rest para mandar a cerveja para o mercado e ver se melhora a cerveja e tal, não sei o quê. Então, assim, pode falar. Aí, pensando nisso, aí vai contra deixar fazer dry hop, por exemplo, em 24 horas. Porque se ele vai fermentar, deixando 4, 5 dias, teoricamente vai fermentar. Eu nunca tive problema de... Não, eu vou falar alguns pontos dessa parte do dry hop aqui em relação aos trabalhos que saíram até agora. Eu acho que vai ser muito mais coisa, assim, entendeu? Mas ele tá bem recente. Aí, assim, eu já vou falar, que eu vou voltar no outro slide e já falo o que você falou.
Aí ele viu aqui o teor de glicose e maltose disponível, então assim, como o fruto do lúpulo não tem maltose, essa maltose foi a clivagem das dextrinas. Aí ele quantificou as enzimas e tal. Aí foi bem legal, assim, na mesma época, um autor, tipo esse aqui, uns caras da Bélgica, outro do Oregon, eles fizeram artigos bem interessantes com a mesma ideia e com resultados similares. Esse cara pegou o Cinco, o Centennial, o Amarillo, o Cascade e o Citra, e ele viu a mesma coisa em 5 lúpulos diferentes, mas com intensidade diferente. Então, assim, o que menos atenuou a cerveja depois foi o Citra, e os que mais atenuaram foi o Amarillo e o Cascade. Aí ele fez uns testes melhores, ele deixou 5 dias do dry hopping, 12 dias, 19 dias, 25 dias e 42 dias, para ver até onde isso ia. Depois dos 12 dias para os 18 dias ele praticamente estabilizou. E ele fez um teste com temperatura. Isso aqui é 6 dias, temperatura baixa ficou igualzinho o controle, então temperatura aqui de 4 graus e temperatura de 15 graus, ele começou a ter uma atenuação também. Então assim, qual que é a discussão dos autores? Eles falam que se você fizer esse dry hop a temperatura mais baixa, você não vai ter problema nenhum. Se você fizer a temperatura alta e deixar mais tempo, você provavelmente vai estar produzindo o diacetil ali e vai estar consumindo ele. A levedura tem capacidade de fazer isso. Ainda mais no meio pobre como esse daqui. Mas é um risco. Você nunca vai saber. Mas se você fizer... aí quais são não sei se eu coloquei aqui. Mas quais são as recomendações? Então eles falam assim, procurar fazer dry hopping a frio, curto espaço do tempo, e tentar tirar o máximo do lúpulo possível. Porque eles viram que a hora que eles removem o lúpulo, praticamente zero a atividade enzimática, entendeu? Então assim, mas é uma coisa interessante assim, cara, você faz uma cerveja, e no dry hopping você pode tirar ela completamente do estilo. Então assim, você pode secar ela demais, você pode aumentar o teor alcoólico, e é umas coisas assim que a gente normalmente não se atena, né, pra se preocupar. E Carlos, e se a gente purgar o CO2 durante essa refermentação do lúpulo, né? Não tem nada a ver com a parte de oxigênio, nada. É enzimático. Tá. O lúpulo tem alfa-amilase. Tá? Então ele vai quebrar e é capaz de quebrar essas dextrinas a temperatura de 15 graus. E até são mais 4 enzimas na verdade, uma alfa-glucosidase, uma alfa-amilase e mais 2 enzimas que estão ali. E aí essas enzimas que vão atuar quebrando essas dextrinas residuais. Tá? Então assim, não tem muito a ver com a oxigenação. Eu acho que já estou quase acabando. Lactobacilos só contribui com a acidez? Essa aqui a gravidade deu spoiler, né? Então assim, saiu um trabalho no final do ano passado que eu achei bem legal. Eu acho que eu já tive essa discussão com o Renato e com o Renan, daquela cerveja que eu fiz aquele blend lá de um monte de levedura, ficou um aroma muito legal, né? Então assim, esse trabalho aqui foi o primeiro trabalho que eles estão vendo quais são a capacidade de produção de compostos aromáticos de lactobacilos. Eles usaram plantaro, o amilolíticos, que é usado em algumas bebidas à base de malte, mas não basicamente para cerveja ainda, e o breves, que esses dois que são os mais famosos que a gente tem. E aí eles fizeram, isso aqui é um painel sensorial, produção de compostos, tem um monte de coisa, produção de ácido lático. Eles fizeram um PCA, que na verdade o PCA é uma análise de componentes principais, que ele agrupa por similaridade, então quem está perto aí é similar, quem está longe é diferente, e quem está perto similar, ele está perto por causa disso daqui. Então esse lactobacillus aqui, ele vai se caracterizar, é o laminoláticos, ele vai se caracterizar pela produção de aroma de caramelo, aroma ácido. Lembra que a Gabriela falou, vinagre? Ele vai ter muito cara de vinagre, uma acidez, o painel sensorial relata uma acidez que incomoda, e torrado. Então assim, uma coisa que a gente não espera de um lactobacilo, né? O breves, essas cepas utilizadas, ela apresentou um caráter, acentuou o caráter maltado, e os panelistas relataram aroma pútrido na fermentação. Enquanto que nesse caso aqui, essas cepas, todas as cepas do plantário utilizaram, elas trouxeram maçã, abacaxi, mel, pera, aromas doces. Então assim,
uns aromas eu acho que eu pelo menos vou buscar fazer uma cerveja com esses caras aqui. Então assim, e aí a gente entra naquele negócio. Então assim, se eu fizer um Kettle Sour e ferver esses caras, eu vou levar todos os aromas aqui embora e não vou ter nenhuma vantagem. Vai sobrar só o ácido lático. Então pega o ácido lático, faz igual o Piscine, né Piscine? Pega o ácido lático e joga o ácido lático lá, caramba. Mas uma vez a gente conversou isso muito tempo atrás no grupo, eu falei que tinha algumas cervejarias, no caso era da Dama, eles fazem aquela cerveja maresia, ela não tem, não tem lactobacilo, eles acidificam ela com ácido lático. Mas eu não vejo diferença. Risco e coisa e tal. E é uma cerveja interessante. Eu vejo diferença das outras cervejas que eu já tomei com ácido lático. E que são fervidas, porque as cervejas, os Catarina não estão hoje aqui, né? Mas eles todos fervem depois a cerveja, né? Aham. E ficam... É diferente de você usar isso ao ácido lático, mas com certeza muda o aroma, ferveu ou não, né? Pessoal, então assim, a última coisa que eu trouxe, eu tinha falado com o Christian e tal, que a gente discutiu algumas vezes, né, depois desse negócio do Marcos, né, cerveja gluten free. Então assim, a gente tem uma tendência de exorcizar o glúten, tentar fazer umas coisas de glúten e tal. Pode levar cevada? Então assim, tá até aqui embaixo, tem uma RDC de 2016-15 no Brasil, que praticamente hoje torna impossível a gente ter produtos que vão trazer no rótulo uma palavra gluten free, tá? Porque essa legislação de 2015, anterior a essa legislação, o Brasil seguia a legislação dos Estados Unidos e seguia a legislação da Europa, que é a legislação que pode ter glúten até 20 partes por milhão. Todos os estudos mostram que 99% dos celíacos não tem prejuízo com essa ingestão de glúten. E alguns têm até vantagens porque vai quebrando essa resposta imunológica. Não destrói as papilas lá da parede do intestino e tal, então assim, não tem prejuízo. Mas o Brasil tem essa legislação que é vigente. Então se tiver traços de glúten, a gente tem um problema e a gente pode ser processado. Então no Brasil seriam cervejas low gluten. Então, assim, saindo vários estudos que eu achei mais interessante, até o Anderson estava falando do ácido tânico, foi usar ácido tânico e sílica gel para remoção desse glúten. Então, assim, a gente consegue reduzir 90% para 3,9 ppm utilizando sílica gel. Lá no final da mosturação, lá antes da clarificação, posso colocar ela junto com a gelatina e ela vai basicamente remover quase todo o meu glúten. Ora, essa cerveja aqui poderia ser comercializada como gluten free se você for bem corajoso, porque as análises elas conseguem detectar até 5 ppm. Mas se mencionar, aí você não está... Se mencionar esse 3... Não, isso aqui na verdade assim, isso aqui é um equipamento especial de um laboratório para um paper. Se você mandar fazer uma análise dessa cerveja aqui, ela vai aparecer zerada, tá? E é uma cerveja 100% malte. Então assim, como que varia a concentração final do glúten? Na cerveja tipo uma American Light Lager, ela vai ser super baixa, já vai ser 50 ppm, mas uma Weiss, por exemplo, tem muito glúten, então uma Weiss tem até 4.000 ppm de glúten. Essa sílica aí para clarificação, eu não tive tempo de procurar, mas o nome é Daraclar. Então assim, isso aqui é do eBay, ó, então R$25, 100 gramas, daria para colocar em 100 litros, então é super barato. Eu acho caro. Oi? É muito caro. Não, é que pra gente comprar em escala pequena, né? Eu imagino que deve ser muito mais barato que isso. Muito mais. Então assim, uma alternativa que a gente consegue comprar também é o Aerosil, que é uma sílica nanoparticulada que eles usam para comprimidos, para comprimido não pegar umidade também, que é mais acessível. O problema assim, que eu vejo é o acesso, porque a gente não tem a gente não tem costume de usar produtos mais tecnológicos diferentes do que a gente usa. Gelatina, pão, não sei o quê. Então assim, a gente pode remover o glúten de maneira, e o mais legal, que essa remoção é de maneira seletiva. Então assim, o que acontece? Quando a gente tem o glúten, mais ou menos, acho que tem um outro paper aqui, mais ou menos quanto de glúten tem no malte? É mais ou menos 30% do peso das proteínas. Então quando eu começo a fazer meu mash lá, eu estou com 50.000 ppm de glúten.
E olha como vai caindo, ó, mash out, first worth, pré-boil, end boil, cold worth. Então assim, aqui é a cerveja final nas etapas de maturação. Então, praticamente do que tinha antes, 99% foi eliminado. Isso que sobrou já é muito pouco. Então na cerveja lá, na cerveja no controle lá, aqui é esse trabalho aqui, que ele faz um tratamento enzimático, que as indústrias americanas usam, mas hoje em dia já tem bastante gente contestando esse tratamento enzimático, porque ele quebra o glúten, mas os fragmentos que sobram ainda são ativos para o celíaco. Então assim, eu não detecto no equipamento, mas para o cara que é celíaco ele vai ter um monte de problema. Então assim, muitas cervejarias hoje estão tentando partir para essa parte da sílica, que é uma remoção física do glúten, você remove ele lá. Então assim, esse aqui é um trabalho comparativo, então ele pega lá o tratamento enzimático, que está na segunda coluna aqui, e o tratamento com sílica na cerveja verde, na cerveja maturada e na cerveja condicionada. Então nos Estados Unidos e na Europa, a gente pega essa linha aqui de 20, ó, é a linha onde eu tenho glúten free. Então as duas técnicas elas vão produzir cervejas, pelo menos com baixo teor de glúten, a gente pode chamar aqui no Brasil. Por que é legal assim? O que é legal dessa parte de você usar sílica também? Ah, eu quero que se foda o glúten. Então beleza, mas assim, essas proteínas do glúten, elas são muito envolvidas também com o shoegaze e com a baixa retenção de espuma. Então assim, a sílica, por exemplo, ela faz uma ligação, então a gente tem a nossa sílica lá, a hora que vem a proteína, essa proteína, ela vai ligar em proteínas que têm alta densidade de prolina, que é uma característica do glúten. Então o que ele vai fazer? Ele vai acabar tendo uma ligação praticamente quase seletiva com essas proteínas. E ele vai ligar, ele vai formar um complexo, essa sílica tem um peso, e vai chegar um determinado momento que isso vai precipitar e a gente vai remover esse glúten quase de maneira seletiva. Todos os trabalhos que eu encontrei de remoção, nem o painel sensorial ele percebe diferenças. Então assim, a gente pode utilizar então, além de você melhorar o benefício da estabilidade e melhorar da formação de espuma, a gente pode então ter esse benefício da diminuição do glúten aí e servir de marketing para uma cervejaria, quem sabe, né? 4-vinil-guaiacol. Tem uma temperatura ideal? Uma Weiss lá, eu quero que ela fique 4-vinil-guaiacol, aroma de cravo. 45, né? O descanso do ferúlico, sim, mas estou falando lá na fermentação. 16. 16. Quem concorda, quem discorda? Quem dá mais? Não. Depende. Oi? Então assim, esse negócio é uma coisa que me incomoda um pouco, na verdade, e assim, eu já fiz vários testes, tem hora que a 20 e poucos fica com um perfil de fenólico, mais cravo, assim, tem hora que a temperatura mais alta fica também, então assim, eu tentei procurar, achei um artigo bem legal, assim. Isso aqui, na verdade, é uma reação que pode ser térmica ou enzimática, então você vai lá fazer a parada ferúlica, né, você vai liberar o ácido ferúlico lá, e aí as enzimas, igual a Gabi estava falando lá, as POF positivas lá, elas vão transformar isso em 4-vinil-guaiacol, que é o aroma de cravo lá que a gente procura na cerveja. Mas olha que legal, tem dois trabalhos que mostram mais ou menos o mesmo resultado. Esse trabalho aqui, na verdade, o cara quis fazer uma proporção de como que muda a relação se ele usar 100% malte base, se ele usar 70% de malte base, 30% de trigo, 40% de malte base, 30% de trigo e 100% de trigo. Então, assim, a hora que ele percebe aquela proporção lá de 70% foi a que mais produziu o 4-vinil-guaiacol. Só que olha que interessante, que eu achei, essa questão da atenuação versus a produção. Então, assim, o mosto atenuando, aqui praticamente ele zerou a atenuação. A gente não tem nada ainda de 4-vinil-guaiacol. Depois que a levedura termina de comer os açúcares, aí nos próximos, aqui é uma escala de 10, 12 dias, não, em horas, 250 horas, daí depois esse 4-vinil-guaiacol dá um boom. Então assim, tem dois trabalhos mostrando, independente da temperatura, ele só vai começar a produzir realmente depois que ele terminar de consumir os fermentáveis. Então assim, pensando nisso, pensando no processo como um todo,
Eu acho que compensa então talvez a gente fazer com uma temperatura um pouco mais alta para favorecer a formação de ésteres e depois deixar um tempo maior para ele transformar esse ácido ferúrico em 4-vinil-guaiacol. Você vai ter uma cerveja mais estruturada, com os ésteres e com o fenólico que ela precisa ter. Então assim, achei bem legal, assim, nunca tinha visto essa informação e eu achei bem legal assim, porque a gente normalmente aqui a gente tende já a dar um cold crash aqui e aí fala, putz, não ficou com aroma. E eu já tinha visto um monte de lugar falando que os aromas só vão aparecer nas primeiras 24 horas. Então assim, informações que não batem com esse resultado. Eu conversei com alguns cervejeiros que fazem que tem premiação, um do Sul e outro é o Christian, o sobrenome do Christian não sei, ele mexe com consultoria também. Ele falava o seguinte, que a rampa de 16, você vai fermentando até 3 dias, depois começa a dar o cravo, aí você, conforme o interesse do cervejeiro, que eu acho que vai dar mais ou menos aí na rampa de subida. Aí ele falou, se você quiser no 4º dia, 5º dia, para depois subir para pegar outros ésteres, e aí você muda, senão no 4º dia, se você quer pouco cravo, no 4º, 3º dia você já muda. É isso que ele afirmou, talvez parece um pouco com o gráfico. Mas eu acho que pensando nisso aqui, eu achei legal ainda meio para racionalizar o que você quer fazer e testar, né? Isso aqui eu acho que tem que testar, eu tô com vontade de testar isso aqui. Pessoal, e para... 70 ali é de cevada. 70 de malte e 30 de cevada. Eu coloquei em vermelhinho aqui, isso aqui é o limite que a gente percebe. 70 de malte base e 30 de... eu coloquei no vermelhinho aqui, isso aqui é o limite que a gente percebe. Ó. Então só vai começar a aparecer aqui lá no final, ou ainda com 70, com 4 dias aparece bem no limiar. Algumas pessoas vão sentir, outras não. Então não adianta colocar muito trigo, então. Aí eu fiz um experimento que os invejosos vão falar que é plágio, mas eu vou negar. A Servalosophy. Eu peguei e comecei a ler um monte de coisas e tal para fazer a palestra. E aí eu achei uns trabalhos dos caras lá, que eu, na verdade eu acabei nem conseguindo achar esse trabalho para ler ele direito e tal. Mas os caras da Polônia, fizeram uma patente disso, depositaram e tal. Uma ideia de fazer um mash e um sparge a 95 graus para eliminar a fervura. Eu falei, cara, esse cara tá doido, né? E aí assim, aí eu comecei a ler, eu achei uns outros trabalhos que os caras faziam isso para outras coisas. Acho que eu trouxe alguns. Faziam, esse aqui, tipo, ele fez... esse aqui ele fez um mash a 90 graus para precipitar as proteínas ali no mash para aproveitar mais o alfa-ácido. Aí assim, melhora em 30, 40% o aproveitamento do alfa-ácido. Então assim, tem um sensorial e tal, ninguém relata a astringência. Aí eu falei, putz, então tem alguma coisa, esse trabalho aqui de 2009. Aí esse daqui, ele faz, isso aqui faz um trabalho bem legal, porque o que a gente pensa se eu vou fazer essa merda aqui com a minha cerveja? Vou colocar um mash out e um sparge a 90 graus, vai extrair um monte de fenóis e taninos. Vou fazer sem fervura, vai ficar um monte de DMS, então eu vou ter a astringência e enxofre. E esses caras aqui, esse trabalho de 2014, eles fazem um trabalho de decomposição durante o mash do DMS e como que é a eliminação. E aí eles concluem, que eu achei bem legal, eles concluem o quê? Que a partir de 60 graus, todo o DMS começa a ser evaporado. Mas aí, o que tem? As cervejarias têm aquele chapéu chinês, o vapor bate e condensa de novo o DMS. Então ele começa a ser produzido ali no mash, e aí ele começa a ser evaporado e condensado. Então ao longo do mash, esse diacetil vai subindo, ele passa de 100 e poucos para 3.000 ppm. E aí assim, esses caras fizeram um outro trabalho, se ele tirar o chapéu chinês, ele tira todo o DMS. Esse aqui é o trabalho que eu vi, ó, Scientific Formation Removal do DMS sem uma fervura clássica do coisa. Aí ele fala que ele deixa a 95 graus, ó, ele minimiza a formação de LOX. Aí ele fala um monte de vantagem e tal, os caras patentearam o negócio, né? Aí assim, eu tentei achar se alguma cervejaria usa isso, mas assim, basicamente, se você eliminar ou fizer um mash out e um sparge a 90 graus, ou se você fizer só um mash out e não fizer sparge, e fizer sem fervura, você pode braçar uma cerveja em 1 hora. Então assim... Mas aí... Oi? A adição de lúpulo faz isso. Adição de lúpulo. Aí beleza. Aí eu falei, vou fazer a cerveja para trazer para palestra. Aí eu peguei, tentei fazer uma Viena Lager lá, só que eu tinha um monte de... aquele Frankenstein, sabe? Juntei um monte de insumo lá, deu mais ou menos a cor.
A receita tá meio zoada, mas aí eu usei a lama que tinha sobrado do Brew Day. A cerveja já tá com uns 20 dias. Aí eu coloquei e falei, vou adicionar os lúpulos aonde? Vou adicionar no mesh. Aí eu achei um outro artigo que o cara fazia adição de lúpulo no mesh. E o... Acabou? 10 minutos. Ah, beleza. Então eu tô no último, tio. Aí o cara fazia adição de lúpulo no mesh. O Beersmith calcula a adição de lúpulo no mesh. Eu coloquei, terminei de moer, coloquei o lúpulo lá em cima, fiz o mesh. Os cálculos eu achei que depois ficou meio obscuro assim, porque não bateu tanto, eu acho que não bateu tanto pelo perfil da cerveja. Aí eu fiz o mesh a 90 graus, porque a minha bomba começou a cavitar, a 95 por causa que começa a fazer bolha dentro da bomba, e aí eu baixei para 90, fiz a 90. E aí eu fiz tudo sem tampa. Terminei, a hora que terminou de fazer o mesh eu tirei o grão, resfriei e pus no fermentador. Então assim, fiz isso. Aumentou o rendimento da minha cerveja, porque eu acho que a temperatura, né, extraiu mais e tal. E aí eu fermentei, coloquei no barril. Essa aqui é a receita, ó. Então eu coloquei aqui a adição de lúpulo. Olha os lúpulos tudo zoados. CTZ, Sorak Ace. É zoado mesmo. Depois eu coloquei a legal. Aí assim, eu coloquei esses dois que eu tinha lá, antigão, coloquei no mesh, coloquei 80 minutos de mesh. E desse aqui eu fiz um whirlpool. Deixei 10 minutos lá, mas não estava a temperatura de 100 graus, então já estava uma temperatura de 90, né? Estava um pouco mais baixo, então acho que esse BU aqui não deve ter batido tanto. E os maltes tem tudo, cara. Tem cristal, tem carapils, tem caracler, trigo, monique, melanedinha. Então assim, a cor tá mais ou menos, aí eu chamei de Viena Lager, tá? Mas podem criticar à vontade. Pessoal, então aí o que eu fiz? Eu trouxe essa belezura para vocês tomarem e a palestra foi isso.